Acho que o... Desculpa. Não, não, fala. Pode falar. Não, é que Se deixar eu falar, eu fico até amanhã falando. tu sabe que isso é uma questão que eu tenho muito forte pra mim. Como é fácil você pegar com personagens, né? Eles não são de verdade. Tipo, eu tava assistindo esses dias na Netflix, o nome em inglês é The Handsome Uhum. Siblings. Só que é um nome em chinês, porque é um romance chinês Aham. que foi adaptado pra um monte de filme e série. E daí a Netflix fez um seriado maravilhoso, Aham. sensacional. E tipo, é uma obra de ficção, não foi nem baseada em fatos reais. É uma obra de ficção, fantasia, eu amo fantasia. Aham. Realismo fantástico. Eu É, eu amo, já não sou muito eu afeito. amo, adoro, tipo, o que tu falou do Saramago, né? Eu Uhum. adoro o Moacir Scliar, Sim. influência total. Então, tipo, esses personagens não têm vida, eles não são pessoas, eles não respiram, eles não. Mas mesmo assim, tu não quer que o personagem morra, tu não quer que o personagem se dê mal. Tu quer que aquele personagem seja punido pelas. É que Tipo, mas eles não existem e ao mesmo tempo a gente tem empatia com eles. Como é que tu imagina que essa questão de construção da empatia é pelo realismo dele ou porque eles falam de alguma coisa que na verdade é mais humano do que real? acho que O são que as que tu duas acha? coisas, Ricardo. Acho que são as duas coisas, porque é muito difícil assim um personagem, por mais maléfico que ele seja, não ter alguma coisa que tenha a ver contigo, né? Não tem alguma Uhum, coisa, porque você mesmo quando um personagem ele não teoricamente não combina com você e você acaba incorporando aquele personagem na leitura, você vai uhum, ter coisas ali do ser humano. O ser humano ele é suscetível a erro, né? uhum, Um personagem comete um erro, comete alguma coisa, até mesmo um crime, né? A gente não pode julgar, né? Vai saber se um de nós, em certas circunstâncias, não cometeríamos também um crime, alguma coisa. Daqui a pouco até mesmo no impulso, né? uhum. Não, de Na forma falta de escolha, tá no claro, momento ali, tem que isso. tomar a decisão. Como é que você vai saber que você não vai tomar uma certa atitude numa medida drástica naquele momento em si, né? Então acho que isso é esse que é o segredo, né? Esse que é a resposta para essa questão. É um pouco da mistura dos dois aspectos, né? E foi justamente por isso que eu optei por escrever em primeira pessoa, né? Para Uhum, tentar, né? Tentar fazer com que as pessoas, os leitores, entrassem no personagem. Mesmo, claro, porque como envolve eutanásia, né? É evidente, né, que nem todo mundo vai concordar com o protagonista, com o narrador, né, do que ele fez ou deixou de fazer, né? Mas eu acho que é esse exercício que é legal, né? O leitor poder se colocar naquela situação, naquela uhum, realidade, parar e pensar: o que eu faria se estivesse no lugar dele? Ah, um uhum, amigo meu tá na reta final de vida e começou a sofrer. Pediu para mim que eu interrompa o sofrimento e que eu acabe com a vida dele. Com a uhum, vida dele, o que eu faço? uhum, Eu atendo o pedido, mas o cara não. Ah, mas eu vou matar uma pessoa. Tá, mas a pessoa já está teoricamente morta, porque não tem mais tá sofrendo, não tem mais condições de ter uma vida digna. Eu faço o quê? uhum, Deixo o amigo meu sofrer ou uhum, interrompo, ou lido com esse dilema moral e ético de interromper a vida de um ser humano? uhum. Claro, e no Não meu, tem uma resposta, né? É um no meu paradoxo, né? caso, eu posso me atrever enquanto Adriano, assim, no meu caso eu não faria, né? Eu não Uhum, pediria para fazer, caso eu estivesse no lugar dessa pessoa doente, e não faria também caso me pedissem. Mas o convite ele fica feito para análise, né? O convite, uhum, a questão é justamente, a minha tentativa é justamente fazer com que a pessoa se coloque no lugar e reflita sobre isso, né? Não uhum, propriamente para fazer apologia à eutanásia, eu não é, a intenção não é essa, a intenção é fazer as pessoas pensarem, trazer no caso histórias de personagens que têm uma vida normal, uma vida como qualquer um de nós, e que em dado momento se deparam com um problema de saúde, uma situação ou outra que tem que parar toda a sua correria do dia a dia para resolver um problema, para lutar pela própria vida, para poder se uhum, tratar de uma moléstia que ninguém está livre de uhum. ser acometido, né? Então, é justamente para poder chamar a atenção do leitor para o fato de que estamos hoje vivos aqui, né? Daqui a pouco amanhã não estamos mais, né? O que nós fizemos até agora? E Nossa tu, vida está. e tu não acha que esse tipo de temática que tu tá abordando, mais relacionado com o humano, não te ajuda a dar uma dimensão menos datada pra tua obra? Porque, por exemplo, uma pessoa que é só uma cronista, não tô falando só no sentido de degradar, mas que se propõe a ser
estritamente uma cronista que retrata o mundo como ele Não, acontece nesse momento. mas mesmo um cronista, Ricardo, mesmo um cronista, eu te interrompi, desculpa, mas prossiga. Não, na verdade é mais isso, Eu tipo, acho que eu porque, captei o teu. porque assim, ó, acho bacana a questão de retratar diferentes estilos de vida que tem lugar no tempo histórico, mesmo que não seja uma coisa, mesmo que seja ficcional. Porém, eu acho que a literatura também tem o dever de abordar essas matemáticas, como tu tá falando, humanas. Então, tipo, eu acho que é bacana fazer um retrato de como é a realidade que a gente não conhece, mas essa dimensãozinha mais íntima que tu tá abordando, eu acho que é o que faz a literatura sair do crônica para se tornar uma coisa humana que é universal. Eu Então, vou, qualquer pessoa de qualquer país vai achar interessante. eu vou te relatar um sentimento meu, né, nesse sentido, né? Uhum. É uma tentativa também, qualquer pessoa que se envolva com arte, pode ser uma pessoa que pega um violão e faça 3, 4 acordes ali com o violão desafinado, pode ser um Certo. escritor, ela tem a intenção assim de se perpetuar um pouco mais na Terra do que propriamente a existência dela, assim, sabe? Uhum. Então tem isso também, no meu lado, né? Eu não tenho intenção de fama, não tenho intenção de Uhum. ficar rico. Minha intenção é contar uma história. E daqui a pouco, vai que daqui, quando eu não esteja mais aqui, se meu livro, essa minha trama, as pessoas tomem contato, né? E qualquer Uhum. artista, né? Qualquer pessoa, um músico, um ator, um escultor, um escritor, qualquer artista ele tem, não é só a relação da arte, não é só enquanto uma atividade profissional, né? Ela é muito mais enquanto uma atividade, uma tentativa desse artista de se perpetuar, não? De passar um tempo a mais no mundo do que propriamente a existência dele física, né? Por meio da obra Na dele. obra dele, né? Quantas e Uhum. quantas pessoas, né? Quantas e quantas pessoas já falecidas têm seu trabalho reconhecido? E quantas pessoas que tiveram uma grande obra reconhecida hoje que na sua época não foi reconhecida? E mesmo Uhum. assim essa pessoa pegou, daqui a pouco aquela pessoa que é vista como uma pessoa fora do seu tempo, ou além do seu tempo, que nunca deixou de fazer a sua arte, né? Mesmo que Uhum. naquela época não fosse reconhecida e que hoje é considerado uma grande obra de arte, sabe? Então Uhum. eu acho isso legal, assim, acho isso é um pouco assim de transcender assim a nossa existência propriamente física, né? Porque, Uhum. que nem você falou também, tem essa questão do ser humano, né? De dilemas humanos, né? Que eu retratei, no caso, essa trama aqui na cidade de Porto Alegre, mas a trama em si, ela cabe em qualquer lugar. Porque, não, porque o foco do livro não é a descrição física, nada. Quase documental, né? É, nenhum ambiente que está ali é fundamentalmente importante que seja esse ambiente. Pode Uhum. ser qualquer lugar. Só que a trama, o fundo principal da história é a questão psicológica, a questão do drama humano, né? De uma Uhum. pessoa que Diante está da com um morte. problema de saúde sério e que está numa reta final de vida e que Uhum. daqui até o final é só sofrimento. E a pessoa Uhum. não quer sofrer, a pessoa não quer ser vista daquele jeito, a Uhum. pessoa é bem vista pela sociedade, pelas pessoas, e não quer deixar aquela última visão de uma Uhum. pessoa definhando numa cama de hospital. Claro, não é apologia isso, né? Sim, 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 Que sim. nem eu Tem que mencionei. se separar. Quando é É, que o problema de ficção é que não dá para relacionar é que tem o ator ou o é escritor com a trama, né? É só. digamos que se que quando eu escrevo um livro científico, ali eu posso estar falando de opiniões de terceiro, que daí também não é a minha opinião, mas eu vou ter em algum momento vai aparecer a minha ideia. Só que quando a gente faz ficção, os personagens eles não necessariamente refletem o que a gente está pensando. Eles podem ser retratos de algum outro, de alguma outra coisa que tu queira representar. Então fica difícil de citar em textos teus enquanto escritor de ficção, porque a pessoa pode usar para dizer que tu pensa aquilo, mas tu não tá Não, dizendo, tu tá descrevendo, né? não. É um problema. É aquele dilema que às vezes alguns atores passam, né? Que o ator interpreta um personagem e fica o resto da vida Uhum, vinculado àquilo. Tem gente na rua que olha uma novela e vai xingar o ator na rua porque o uhum. ator é um vilão. Mas Elas mergulharam na realidade sim, mas o ator uhum. está só interpretando um papel, E né? interpretando bem, Claro, a ponto do cara e não confundir. é fácil, né? Não é fácil para um ator, da mesma forma que para um escritor, você pegar e mergulhar num personagem, você pegar e você Uhum, mergulhar naquela atmosfera. O próprio ator que fez o Coringa, né? O uhum, quanto aquilo consumiu ele, né? uhum. É o Heath Ledger? Joaquim Ah, Joaquin Phoenix. Phoenix, isso, que o quanto ele
quanto ele mergulhou no papel, quanto ele pegou e aquilo tomou conta dele. Não é fácil, né? Não é fácil para um ator. E aqui no Brasil, muitas vezes as pessoas misturam, né? Um determinado ator faz um vilão ou faz um personagem controverso e as pessoas pensam que é o ator, né? Que tá... o ator, pessoa física, né? Que tem aquela postura, né? Enquanto que é só um papel, como É só um tantos papel. outros, né? Adriano, muito obrigado pela visita, foi sensacional terminou essa já, Ricardo? participação. Passou um tempão da gente conversando aqui, Que horas são, hein, Ricardo? já é quase 9h10. Tá bom. Tá bom. Incrível, foi voando, porque a gente tá aqui com um grande escritor, vocês estão vendo aqui a pessoa